Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E o assunto em destaque hoje é a instituição do juiz de garantias, a sua aplicabilidade e também a sua suspensão. E a gente vai explicar tudo isso, porque após sanção presidencial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto Juiz de Garantias, que está dentro do pacote anticrime aprovado pelo governo federal, para que a aplicabilidade acontecesse no último dia 23 do mês de janeiro. Só que vieram duas decisões proferidas pela mais alta corte da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal. A primeira, do atual presidente, o ministro Dias Toffoli. E depois, a segunda do vice-presidente, Luiz Fux. Essa deixou a aplicabilidade suspensa por prazo indeterminado, até que o mérito possa ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse tema que nós recebemos aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, doutor Ângelo. Satisfação toda nossa, Juraci. Como é que a Associação dos Magistrados recebeu, essas duas decisões proferidas após a sanção presidencial que institui a aplicabilidade do juiz de garantias? A Associação dos Magistrados, desde o primeiro momento, desde a sanção presidencial, mesmo no recesso, sua diretoria, em dois momentos, até em 3 reuniões, nós trabalhamos muito algumas proposituras ao nosso tribunal para que, mesmo naquele exíguo tempo, pudesse implementar o juiz das garantias, entendendo que o prazo inicial era extremamente difícil em virtude não só do recesso forense, como também do recesso legislativo. Eu ressalto, Juraci, sempre essa questão do recesso legislativo, por quê? Porque a figura do juiz das garantias muda a estrutura de toda e qualquer unidade criminal do país. Logo precisa de alteração legislativa. Então, nós tínhamos esse ponto a ser vencido, o prazo e o período de recesso, tanto do judiciário quanto do legislativo. Porque, só para trazer a nossa realidade, das 107 comarcas do Maranhão, 78 tem um único juiz, e o que se propõe nessa legislação é que o juiz das garantias funcionasse, um juiz funcionasse na seara criminal até a fase do recebimento ou não da denúncia ou queixa, e dali em diante, na fase processual, na fase da ação penal, um outro juiz funcione no processo. Ou seja, como solucionar situações em comarcas de um único magistrado. Então, isso tudo tinha que ser sentado, analisado. A aplicabilidade ao juiz de garantias com a estrutura que se tem hoje. Com essa estrutura, não só no Maranhão, no Brasil, né? Com essa estrutura e com prazo exíguo. Então, nós tínhamos que sentar, analisar todas as... Então, nós, logo nos primeiros dias, o presidente do tribunal chamou uma reunião, convocou uma reunião, nós tivemos lá no dia 7 e de lá para cá, apresentamos nossas propostas, o tribunal também enviou essas propostas. Quando você fala Tribunal de Justiça do Tribunal Maranhão. de Justiça do Maranhão, desembargador Zé Joaquim, convocou essa reunião, criou uma comissão, um grupo de trabalho, até porque o CNJ também criou esse grupo de trabalho no âmbito nacional e solicitou de todos os tribunais, das associações, a participação disso, a participação de formas de melhor implementação da figura do juiz das garantias. Então, nós participamos desse processo. E com as duas decisões, primeiro do ministro Dias Toffoli, ele ultrapassou o primeiro obstáculo, que era o prazo, dia 23, ele determinou a implementação em até 180 dias. Claro, determinando que o grupo de trabalho do CNJ desse as diretrizes gerais a todos os tribunais. Mas antes mesmo do trabalho, da finalização do trabalho do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux, que é o relator das ações diretas, são 5 ações junto ao Supremo, ele entendeu por tirar esse prazo e suspender toda a implementação judicial até uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal. De modo em que, claro, o trabalho do CNJ continua, o trabalho dos tribunais continua, mas à espera de uma decisão a respeito da constitucionalidade ou não do juiz das garantias pelo Supremo Tribunal Federal. Existem 2 questões que a sociedade debate bastante e se pergunta. E eu vou repassar as perguntas ao senhor. Primeiro, há necessidade
dessa criação do juiz de garantias. A segunda é sancionada, determinada uma data que ainda não se tem para a sua implementação. Como é que vai funcionar essa estrutura no estado do Maranhão? Primeiro ponto da estrutura. Como eu mencionei, Juraci, nós temos 107 comarcas e 78 com o juízo único. Nós na nossa organização judiciária do Maranhão, nós temos centrais de inquérito e custódia que funcionam em São Luís, na Grande Ilha e Imperatriz. Então, nós temos figuras hoje, essas centrais, que já funcionam como juízes das garantias no estado do Maranhão, assim como em outros estados também. Só que não abarca o estado ou não abrange o estado como um todo. Então, nós já temos modelos em funcionamento, inclusive o modelo do Maranhão, elogiado pelo CNJ, elogiado pelo Supremo Tribunal Federal, é que nós poderíamos ampliar para que todo o nosso estado fosse, vamos dizer assim, alcançado pelo juiz das garantias. Então não oneraria mais? Oneraria, por quê? Porque dependendo da criação de mais centrais... Pelo que o senhor relata, já existe um modelo, inclusive com a eficiência elogiada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E com a implementação, né, do juiz de garantias da forma com que a gente tem hoje esse pacote anticrime, a gente mexeria nessa estrutura. E a sociedade se pergunta bastante, quanto é que vai custar aos cofres públicos, como é que vai funcionar? Mas a estrutura atual que é elogiada em São Luís, nós temos uma central em São Luís que abrange só São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. A de Imperatriz só Imperatriz. Metropolitana, então né? Nós temos 107 comarcas que inúmeras não são abrangidas. Então, Então há uma necessidade, né? A necessidade da situação, por exemplo, da ampliação. O CNJ vai possibilitar que as audiências pelos juízes das garantias sejam feitas por videoconferência? Se sim, precisa de um investimento nas unidades, precisa de um investimento também do setor de segurança pública do Maranhão. Investimento tecnológico. Então, isso tem um investimento na parte das instituições, dos prédios, né? Os fóruns do Fórum do Estado como um todo. Eles já estão preparados porque muitos já realizam audiências de instrução criminal por videoconferência. Mas as unidades prisionais, eles estão também trabalhando nesse sentido. Então não é apenas, né, com a instituição, a implementação do juiz de garantias, não é só uma questão de recursos humanos a mais. Pronto. Né? Nós temos recursos também físicos, técnicos. E né? foi isso um dos pontos, inclusive, Juraci, que o ministro Fux, quando a decisão, ele disse, olha, a Constituição, no artigo 96, diz que é iniciativa do Poder Judiciário, a alteração da organização judiciária. O projeto de lei o objetivo é alterar a organização judiciária, a iniciativa da lei cabe ao Judiciário. E esse foi um dos pontos que o ministro Fux tocou. Ele disse, olha, é nítido que a figura do juiz das garantias, ele molda, ele altera a estrutura das unidades criminais, unidades judiciárias criminais de todo o país. Como é? E se a Constituição diz que a iniciativa legislativa é do Judiciário, não existe um vício, ele apontou esse como um dos vícios, já que o projeto surgiu no Executivo e foi alterado no Legislativo. O Judiciário só está participando da implementação, mas da discussão, da iniciativa, que a própria Constituição garante ao Judiciário, isso não foi assegurado. Doutor Ângelo, a gente falou até aqui da aplicabilidade, mas o recesso parlamentar está prestes a acabar e já surge uma possibilidade de apresentação, por parte inclusive de um deputado do antigo partido do presidente da República, o PSL, de apresentar um projeto revertendo, né, inclusive a criação do juiz de garantias. O senhor diria o quê num momento como esse? Seria interessante ter com uma estrutura bem montada e com condições para que o magistrado possa atuar, né, dentro dessa nova composição, ou um recuo por parte de um projeto também seria interessante a nível nacional? O que é mais interessante nesse momento? Cabe a gente registrar aqui, Juraci, é que como funciona hoje.
Hoje, tanto a fase que a gente chama de pré-processual, que é a fase investigativa, quanto a fase processual do julgamento, da colheita de testemunhas, da análise da defesa, é tudo feito pelo único juiz. Certo? O que se propõe é que a primeira fase, a fase investigativa, seja gerida, seja cuidada, seja presidida por um magistrado, e a fase após o recebimento seja por outro magistrado. A pergunta é, há necessidade desse gasto ou há necessidade desse gasto? O juiz das garantias, o objetivo dele é que ele venha controlar a legalidade dessas investigações. O que eu entendo que hoje já há um controle, porque todo magistrado, é dever dele controlar a legalidade das investigações criminais, bem como fazer a salvaguarda dos direitos individuais. Isso é função de todo magistrado, ou seja, isso já ocorre. E se nós formos levantar a estatística de processos que foram anulados pela falta dessa imparcialidade, que tentam afirmar que agora com a figura dos juízes de garantias vai ter uma verdadeira imparcialidade dos julgamentos, nisso eu discordo. Nós sempre tivemos, é tanto que a estatística diz que são poucas as sentenças anuladas pela dita ou pela comprovação de uma imparcialidade. Então eu não vejo essa necessidade. Mas todo e qualquer... Então a AMA apoiaria uma reversão desse projeto? A AMA apoiaria, porque nós não entendemos que não há essa necessidade, por conta que... Ou já existem instrumentos de controle. Instrumentos de controle. Fiscalização. Ocorre isso normalmente. Óbvio que os pontos que estão fora da curva, como a gente diz, que são excessos, eles estão sendo analisados e estão sendo anulados esses processos. Esse é o primeiro ponto. Agora também, quando o texto legal diz e traz o controle da legalidade de investigações criminais e a salvaguarda dos direitos individuais, isso é o cumprimento da Constituição Federal. Se vai recair sobre um único magistrado ou sobre dois magistrados, cumprindo a Constituição Federal, também a gente entende que é perfeitamente possível a implementação, desde que se as condições oferecidas, estruturais, recursos humanos, as condições tecnológicas, tenham um prazo razoável para toda essa implementação. Agora, se isso vai, outro ponto, se isso vai retardar ou não o processo, aí, Juracy, eu vou dizer que só com a dinâmica processual, só tendo essa vivência, é que o tempo vai dizer. Se o tempo razoável desse processo, do início da investigação até a sentença prolatada, como o CNJ tem um programa chamado Justiça em Números, eles colhem todos esses dados, eles demonstram cada ano isso. Nós vamos ter que a cada ano o Justiça em Números verificar se houve o aumento ou não de um tempo menor, o aumento ou a diminuição do julgamento desses processos. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Doutor Ângelo, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor e esclarecer a população sobre um tema tão relevante. O prazer é nosso, Juracy, e sempre que convocado, sempre convidado, estaremos aqui para conversar assuntos tão pertinentes para a sociedade, para o Poder Judiciário, enfim, para todos nós. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. Até lá.